A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. O título dela é Os Vencedores de Deus. Preste atenção. Como Deus trabalha? Qual o seu plano de atuação na terra? Com quem Deus pode usar para efetuar a sua obra? Toda igreja tem a incumbência de realizar a obra de Deus, manifestando ao mundo a vitória de Cristo sobre todas as coisas. Mas será que Deus poderá contar com todos da igreja? Na cruz, o Senhor Jesus já subjugou a Satanás. Agora Deus confia à igreja a tarefa de execução do julgamento sobre a terra. Sabemos disso. Satanás começou a persegui-la e a matá-la. Mais tarde, mudou sua tática, enganando a igreja com mentiras. Ele é mentiroso e homicida. Mas a igreja não teme nem o seu sorriso, nem a sua carranca. A igreja é a plenitude do cabeça, Cristo. Nós, nada, podemos separar o cabeça do seu corpo. Cabe a nós implantarmos o reino de Cristo na terra. Deus tem os seus vencedores. Sempre que a maioria fracassa, Deus usará alguns poucos para abençoar a muitos. Ele escolhe um grupo de poucos fiéis para representar a igreja na demonstração da vitória de Cristo. Eles têm os seus vencedores em todos os 7 períodos da igreja, conforme descrito no livro de Apocalipse. Essa linha de vencedores jamais é interrompida. Os vencedores não constituem uma classe especial. São simplesmente grupos de pessoas que se enquadram no plano original de Deus. Exemplo, Abraão é utilizado para gerar a nação de Israel. Israel deveria ser uma nação de sacerdotes, porém, Deus só pôde contar com a tribo de Levi. Jesus só pôde contar com os 12 discípulos. Não se trata da maioria, mas da minoria. É um povo no meio de povo, um exército de valentes que não recuam nem mesmo em face da morte. O princípio dos vencedores, lá em Colossenses capítulo 2, verso 19, diz assim: a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. As juntas são para o suprimento, ao passo que os ligamentos para a consolidação. A cabeça mantém o corpo unido. Através dessas juntas e ligamentos, essas juntas e ligamentos são os vencedores. Os vencedores devem permanecer sobre o terreno da vitória pela igreja, em lugar da igreja. Tem de suportar sofrimentos e opróbrios muitas vezes. Tem de suportar a imaturidade de muitos, a carnalidade de outros e permanecer firmes em sua posição para que outros tenham vida. A tarefa dos vencedores. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 12, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Os vencedores estão dispostos à morte da vida da alma e seus prazeres para obter o melhor de Deus. Sabe que o reino não é deste mundo, mas que esperam uma pátria melhor. São os heróis de Deus, seus escolhidos para realizar e implantar o reino de Cristo. Em Hebreus capítulo 11, verso 16 diz: mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Enquanto Jó, o justo Ló, escolheu morar na cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão, escolhido, habitava em tendas. Os vencedores de Deus não estão preocupados com aquilo que é visível, pois aspiram a algo superior. O mover de Deus na presente geração é o seu caminhar.
Deus planta a cruz no coração de alguns poucos, levando-os a aceitar o princípio da cruz no meio do ambiente, como também em seus lares, capacitando-os assim a derramar vida para outras pessoas. Deus precisa de canais de vida para derramar vida aos outros. Essa é uma tarefa bem ilustrada em Josué capítulo 3 a 4, onde os sacerdotes tiveram que levar a arca, a presença de Cristo, para o meio da morte, o leito do rio que transbordara. Os sacerdotes foram os primeiros a adentrarem e os últimos a saírem. Enquanto estavam parados no leito do rio, todo o povo passou a pé enxuto. Deus colocou os sacerdotes no lugar da morte, para que o seu povo pudesse receber vida. O vencedor de Deus permanece na morte de Cristo, para que outros possam receber a vida. Essa é a tarefa dos vencedores. A luz da verdade, precisa primeiro ser transformada em vida neles, antes de ser transmitida como luz a outros. Deus diz explicitamente que isso não seria tão fácil. Não obstante, é a única maneira na direção da realização do eterno plano de Deus. Permanecer no fundo do rio, um lugar de morte, até que todos os filhos de Israel passem. Fala de que, como nós também, não poderíamos sair da morte até que o reino finalmente chegue. Os últimos serão os primeiros. 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto os anjos como os homens. O apóstolo pode ser um título de vida ou de morte. Depende da posição de quem ocupa em relação ao corpo. Sejamos capazes de orar: ó Senhor, que eu morra para que outros possam viver. Escolha dos vencedores. A história de Gideão, descrita em Juízes capítulos 6 e 7, encontramos princípios sobre os vencedores de Deus, tanto na escolha de Gideão como dos 300 valentes. Na escolha de Gideão, a primeira coisa que aconteceu foi reconhecer a própria incapacidade. É relativamente fácil sermos humildes diante de Deus, mas reconhecer que o irmão é superior a mim é extremamente difícil. Humildade verdadeira não é medida diante de Deus, mas diante dos irmãos. Não existe dois caminhos para Deus te exaltar, só um, e é através da humildade. Ser humilde é falar bem do irmão, como dizem as Escrituras em Tiago capítulo 4, verso 10 e 11. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Nós precisamos ter uma visão celestial. Um vencedor recebe a visão de Deus, de ser um canal de vida. Um vencedor não anda a esmo. Ele tem direção da palavra e do Espírito Santo. Ele sabe onde quer chegar. Ele não negocia valores. Ele não é um menino agitado por toda sorte de doutrinas. Ele tem foco, atenção, determinação. Você tem uma visão de Deus para a sua vida? Se uma visão do propósito de Deus para você, sua consagração será superficial e facilmente negociável. A visão determina os seus alvos, e os seus alvos determinam o seu compromisso com o reino de Deus. Quando seu coração discernir a visão, sua mente projetará o mapa até os seus alvos. Não desobedecer à visão. Não basta termos a visão, precisamos ser obedientes a ela. Pelo que o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Existem pessoas que não são desobedientes. Elas somente não são obedientes por completo. Obedecer parcialmente é desobedecer. Os vencedores de Deus são obedientes até o fim. Eles podem sofrer grandes aflições, mas não são destruídos. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nós precisamos quebrar os ídolos. Gideão obedeceu a Deus, quebrando os ídolos do seu pai. Ídolo é tudo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Vivemos numa sociedade consumista e competitiva que transmite a mensagem: seu ídolo é o seu trabalho. Um vencedor sempre expõe a luz do Espírito Santo para saber quem está sentado no trono do seu coração. Se Jesus não for 100%, então ele não é o Senhor de nada. No caso dos 300, a primeira seleção, em resultado do qual 22.000 retrocederam porque eram medrosos e tímidos. O medo e a timidez são resultados da autoconfiança. Vencedores são chamados para uma obra impossível do ponto de vista natural. Por isso não tenha medo, pois já desistiram de realizá-la através do esforço pessoal. Eles deixam Cristo fazê-la. O medo é sinônimo de dependência de si mesmo. O vencedor olha para Cristo e não teme coisa alguma. Ele sabe que tem o espírito de poder e confia nele. A segunda seleção, o resultado do qual 9.700 desqualificados, porque não eram vigilantes. A prova contida na insignificante questão de beber água. Pequenas coisas frequentemente revelam a nossa real situação. Somente os que levam a água à boca é que foram aprovados. Todo aquele que tem oportunidade de satisfazer os seus desejos, mas se abstém de fazê-los, conhece o operar da morte para que outros tenham vida. Vencedores vivem alertas. Eles estão dispostos na torre de vigia. Os vencedores, além de não terem medo, sabem discernir o tempo em que vivem. Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vencedores andam no espírito, não são subjugados pela carne ou pelo mundo. Pedro disse, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperais inteiramente na graça que vos está sendo traduzida na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,13. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, bem em vossas orações. 1 Pedro 4,7. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém que possa devorar. O resultado dos vencedores. Os vencedores sempre vencem. Deus cumpre na terra o seu propósito. Os 300 lutaram e toda a nação colheu a vitória. A promessa de Jesus para os vencedores. Jesus, escrevendo as 7 igrejas do Apocalipse, anuncia um prêmio dos vencedores por toda a eternidade. Primeiro, eles terão acesso à árvore da vida para alimento. Eles jamais sofrerão o dano da segunda morte. Eles terão o maná escondido, bem como uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome. Eles terão autoridade sobre as nações. Eles possuirão essas vestes brancas, e o seu nome sendo confessado diante de Deus e dos anjos. Eles serão colunas no santuário do meu Deus. Eles se assentarão no trono de Cristo. Para mim, vale a pena ser um vencedor. Quem é vencedor aqui, é vencedor lá. Como um vencedor. Lá em Apocalipse 12:11 diz assim, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A vitória é pelo sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro é para a satisfação da justiça de Deus. Quando aplicado na sua vida, lhe dá vitória sobre todas as coisas. Um vencedor se apropria da verdade que o sangue purificou todos os seus pecados e lhe trouxe justificação. Ao se apropriar do sangue de Jesus,
A vida de Cristo se manifesta em vitória. A palavra do testemunho é a palavra de Deus na sua boca. Diante dos desafios, confessamos o que a palavra diz. Vencedores têm prazer em achar a palavra de Deus em seus lábios. Não amaram a própria vida da alma. Jesus impôs critérios para os vencedores, que são seus discípulos nessa terra. Lá em Lucas, capítulo 14, verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Que o Senhor nos abra os olhos do coração, para nos enxergarmos a eternidade e não sermos ofuscados pelo mundo. Aleluia! Você aceita ser chamado para ser um vencedor? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu oro nessa hora por todas as pessoas que estão me ouvindo através do canal do YouTube. Que essa palavra fale o seu coração, que eles saiam da derrota, do fracasso, da falência, eles saiam da passividade e se tornam os vencedores de Deus. Dá a eles sabedoria, dá a eles unção, multiplica sobre eles, Pai, o teu favor. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra fale o seu coração, nos ajude a divulgar para que mais pessoas se tornem os vencedores de Deus. Comente aí no nosso canal. Se você é um ouvinte do canal do YouTube, quer se tornar um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, pelo qual você pode fazer uma oferta generosa. Faça uma oferta generosa. Nós confiamos em Deus. Tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Não da mesma maneira, mas Deus multiplica. Deus quer multiplicar os recursos na sua vida. Então semeie e veja a vitória de Deus na sua vida. Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus.